Como foi falado inicialmente, o cultivo da melancia, ela é de forma rasteira, né? No chão, no solo, por ser uma planta rastejante e trepadeira, com presença de gavinhas. Entretanto, mais à frente a gente vai ver uma evolução para algumas variedades, que é o cultivo vertical, né? Onde essa trepadeira ela vai ser conduzida, né, com um crescimento vertical e a produção somente de um fruto será este fruto amarrado em estrutura que mais à frente a gente vai mostrar. Então, o cultivo tradicional é o cultivo com sistema rasteiro no solo. Então a gente realiza a semeadura direta com 2 a 3 sementes por cova e faz o desbaste de 10 a 15 dias após a germinação. Por que que não pode demorar muito? Como a raiz ela é muito superficial, se eu deixar para mais tarde fazer o desbaste, eu vou danificar muito a raiz da planta que vai ficar no canteiro, tá certo? Então eu devo deixar de 1 a 2 plantas por cova. Então, em média, eu vou gastar aí de 500 a 600 gramas de sementes por hectare. Então, nós temos aqui as mudas, elas são produzidas, né, em bandejas, em local protegido, e depois elas são transplantadas para o campo. Essa ação reduz a produção do campo em 15 dias, muito significativo. Então, vale a pena fazer o transplante de mudas e não plantio de sementes. Outra coisa que a gente tem que observar é com relação à temperatura no processo de germinação de sementes de melancia, onde a temperatura ideal para germinação varia entre 24 a 32 graus, sendo que é um processo que é sensível ao frio. A planta de melancia, ela adora, né, noites amenas e dias quentes. Quando você faz o transplante, o ciclo da planta ele é reduzido no campo. Então, de 75 a 95 dias. 90 dias, desculpa. Quando você faz a semeadura no campo, então o ciclo se alonga de 90 até 120 dias. Bom, vamos pensar no manejo da cultura. Eu preciso ter um pH ideal para conduzir a cultura, de 5 a 6,8. O solo deve ser de textura média ou argilosa, não tolera cultivos em solos alagados. E o espaçamento para a melancia tradicional, ou seja, de volume, né, grande, nós utilizamos espaçamento de 2 a 3 metros por 0,80 a 2 metros. Ou se não, para mini melancia, você usa o espaçamento de 1 a 2 metros por 0,3 a 1 metro. Então, o hábito de crescimento da melancia é rasteira, é sobre o solo. E você vai sempre deixar dois frutos por planta. E aqui nós temos a diferença de uma flor feminina fecundada e não fecundada. Por que que eu vou deixar só 2 frutos por planta? Porque se eu deixar mais frutos por planta, vai ocorrer o problema de ter frutos
de má qualidade. Não vão ser doces, não vão ser graúdos. Então, a flor feminina e masculina, ela se encontra na mesma planta. E aqui o detalhe para vocês visualizarem. E, como eu falei, a polinização por abelhas é muito importante. Sem as abelhas, nós não temos melancia. Então, nós precisamos desse agente polinizador e as vespas também para realizar a polinização e assim termos frutos no momento certo. É importante frisar que quando for fazer algum controle de pragas ou doenças, deve-se tomar cuidado para que essa aplicação não coincida com o sobrevoo dos agentes polinizadores sobre a plantação. O desbaste, então, do fruto é primordial para que a gente tenha frutos doces e graúdos.